Olá, queridos! Eu estou hoje gravando um vídeo para que a gente possa fazer uma análise sobre o ministro Sérgio Moro, sobre o comportamento dele quando era juiz. Eu, como grande admiradora do Sérgio Moro, eu tenho todo um cuidado de fazer essa análise, porque eu confio muito no Poder Judiciário do nosso país. Também considero importantíssimo o papel do Poder Judiciário para a preservação das instituições oficiais de poder. E é bem interessante a gente pensar o comportamento do juiz Sérgio Moro à luz do pensamento de Max Weber, de acordo com o pensamento weberiano, liberal alemão. Weber nos ensinou que existem 3 formas de dominação legítimas. O que é legítimo é reconhecido, é aceito. É aquilo que a população reconhece que deve existir e deve ser respeitado. Então, as 3 formas de poder, de exercício de poder legítimas são a tradicional, a carismática e a racional legal. Entre as 3, e somente uma é considerada racional. Ou seja, na dominação tradicional as pessoas obedecem, mas o motivo da obediência, o motivo pelo qual as pessoas reconhecem e conferem legitimidade à dominação tradicional não é racional, é tradicional. Então as pessoas obedecem por questão de hábito, por hábito coletivo, por cultura. Agora, na dominação carismática, é uma dominação cujo motivo da obediência também é irracional, só que não existe aspecto cultural. Quem obedece acredita que o líder é um herói, é uma pessoa com virtudes excepcionais para resolver uma crise. Nesse sentido, a crise tem que existir para que apareça esse líder carismático. Se não me engano, na questão 32 do Caderno Azul do Enem de 2010, caiu esse assunto, mas era Norberto Bobbio citando Max Weber, e pedia que fosse assinalada a afirmativa com os tipos mais puros de dominação legítima. O tipo mais puro é um modelo construído para facilitar a compreensão, uma vez que a sociologia produzida por Max Weber é uma sociologia compreensiva. E os tipos mais puros de dominação legítimas que existiam entre as afirmativas, que era para assinalar a dominação carismática, era a Alemanha nazista e Itália fascista. Tem gente que estabelece a diferença entre a Alemanha nazista e Itália fascista, e é importante que a gente faça essa diferença porque o fascismo ele se opõe a opositores políticos. Todo mundo que pensa diferente vai sofrer algum tipo de perseguição, vai sofrer algum tipo de prejuízo. O nazismo foi além disso, perseguiu comunistas, perseguiu homossexuais, perseguiu ciganos, testemunhas de Jeová, judeus. Então o nazismo ele persegue mais grupos sociais do que o fascismo italiano. Mas enfim, o que há de comum entre esses 2 regimes? A crença de que existe a possibilidade de um líder, como um herói, resolver todos os problemas que eles têm na sociedade. Por que eu estou explicando bem a dominação carismática? Porque na época daquele movimento político do Lava Jato, daquela investigação toda, aconteceu algo chamado Morobloco, que eram os fãs do Sérgio Moro que iam para as ruas prestar apoio ao juiz Sérgio Moro, que era um juiz federal na época, porque consideravam que o Lava Jato era importante, era um movimento importante para punir, para acabar ou atrapalhar a corrupção vigente no país naquele momento. E ninguém vai condenar um movimento do Poder Judiciário para combater a corrupção, porque acho que ninguém no Brasil gosta de corrupção, Agora, vimos que na dominação tradicional e carismática o motivo da obediência é irracional, porque não existem heróis, não existem pessoas que podem resolver todos os problemas de um país. E o fracasso do fascismo e do nazismo nos prova isso. Agora, qual é o tipo de dominação legítima, tipo mais puro, porque essas dominações elas se misturam na vida e sociedade, nós já vamos ver isso. Qual é o tipo mais puro de dominação, cujo motivo da obediência é racional? O tipo mais puro, cujo motivo da obediência é racional, é a dominação racional legal. Nesse tipo de dominação, não se obedece
porque tem uma crise, precisa de uma solução, não se obedece por causa da cultura, mas se obedece a um conjunto de normas e regulamentos impessoais, vigentes na sociedade, tudo registrado por escrito, equivalente à nossa Constituição Federal, conhecida como Constituição Cidadã, promulgada em 1988, tá? Pós-regime ditatorial no Brasil. E é interessante que a gente pense o seguinte: qual é a polêmica hoje que envolve o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, em relação à legalidade durante aquele processo que ficou conhecido como Movimento Lava Jato? Existe uma informação recentemente divulgada pelo Intercept que mostra conversas onde o juiz Sérgio Moro teria ajudado no processo de acusação contra o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E qual é o problema disso? O problema é que a natureza, a razão de existir do Poder Judiciário é a imparcialidade. E não se pode, num Estado democrático de direito, onde são instituídos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde um deve inclusive fiscalizar o outro e atuar com responsabilidade em relação à legislação, não pode acontecer um episódio onde o juiz escolhe um lado. Inclusive porque hoje se discute, inclusive, se professor pode ter lado dentro da sala de aula. Então tiramos do professor, de repente, a liberdade de falar o que ele pensa. Por outro lado, permitimos que um juiz federal tome partido. Em nome do quê? Não pode ser do combate à corrupção. Porque quando o juiz toma partido, ele põe em risco a impessoalidade das leis. E a admiração pelo Sérgio Moro enquanto juiz federal, enquanto alguém comprometido com o combate à corrupção, essa admiração não pode se sobrepor ao fato de que naquele momento, segundo essas informações fornecidas pelo Intercept, ele teria tomado um lado, teria tomado partido. Em virtude dessa possibilidade, nós podemos, em Weber, que é um teórico liberal alemão, uma pessoa de direita alemã, afirmar que o juiz Sérgio Moro violou o princípio da legalidade, ele violou o princípio da dominação racional legal. E defender o Sérgio Moro nesse contexto hoje significa defender a dominação carismática, onde o motivo da obediência é a irracionalidade, através da crença de que ele é um herói. Veja bem, colocar a questão da irracionalidade acima da racionalidade das instituições oficiais de poder pode comprometer o nosso Estado democrático de direito. E por que eu defendo tanto o Estado democrático de direito? Porque como uma pessoa liberal, né, que eu me considero uma professora de orientação liberal alemã, eu entendo a importância da valorização da legislação. Então, todo e qualquer cidadão brasileiro é digno de um julgamento justo e imparcial. E se houve algum processo de violação da legalidade, que isso seja corrigido. Não pela punição, pelo massacre da imagem do Sérgio Moro durante o processo, mas pela correção. Inclusive porque coisas erradas, equivocadas, acontecem em todos os grupos sociais. Então o importante não é desfazer os grupos sociais, desacreditar o Poder Judiciário, mas ver qual foi o problema e corrigir. Pelo menos é assim que eu entendo o comportamento do Sérgio Moro dentro daquele processo do Lava Jato em relação à impessoalidade das leis. O fato de alguém de repente não gostar do Lula, considerar que ele é um ladrão, que ele deve ficar preso, isso não pode permitir que haja um julgamento injusto. Tá? A gente não pode confundir as nossas emoções, os nossos afetos com a impessoalidade das leis. Pelo menos essa é a compreensão que eu tenho de acordo com o pensamento de Max Weber, que inclusive foi um sociólogo preocupadíssimo com a imparcialidade. Ele diz inclusive que o sociólogo deveria buscar a imparcialidade quando fosse fazer qualquer estudo sobre as relações entre indivíduo, instituições e sociedade. O Max Weber ele desenvolve a sociologia compreensiva, ele cria tipos ideais, que são modelos construídos para facilitar a compreensão da realidade,
E em relação ao Estado e sociedade, ele criou esses 3 tipos mais puros de dominação, que é o tradicional, carismático, racional, legal. Ficou claro isso, gente? Quem tiver dúvida pode colocar nos comentários, tá? Que eu vou responder tudo conforme o meu tempo disponível.